pessoal, tudo bem? Hoje é quinta-feira e é dia de fazer pão, porque amanhã é sexta, é feriado, eu vou viajar, vou dar uma passeadinha e aí eu preciso de pãozinho fresquinho para levar na minha marmita, né? Então eu vou fazer os pãezinhos hoje. E vou fazer atendendo o pedido de uma parceira que me acompanha no grupo Sem Glúten, Sem Leite, Sem Segredos. Vou fazer um pãozinho sem glúten, sem leite, sem ovos, porque ela não pode consumir ovo também. É a Regina Cidade, né, querida? E ela mora em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E lá ela não tem essa oferta de produtos sem glúten, sem leite, sem ovos. Então eu vou fazer esse pãozinho. Quais são os segredos, dicas desse pãozinho? Eu não vou utilizar o ovo, então eu tenho que fazer uma composição que substitua o ovo. Primeiramente, o mix de farinhas, eu tenho que colocar farinhas proteicas, né? Tanto pelo valor nutricional, quanto pela composição das farinhas, para dar uma boa qualidade de massa, né? De fermentação, de cor, aroma, né? Então eu gosto há muitos anos, inclusive acho que eu fui a primeira a utilizar a farinha de grão de bico nos produtos sem glúten, né? E então eu vou usar a farinha de grão de bico, mas você pode usar a farinha sarraceno, tá? Se você usando a farinha sarraceno, o seu pão vai ficar com uma carinha de pão integral. A farinha de grão de bico deixa ele com uma carinha de pão mais tradicional. Às vezes até você pode até fazer no formato do pão italiano, que ele também tem um arominha assim, entendeu? E para substituir o ovo na parte de fermento, né? Na parte da clara, que a clara na hora tanto da fermentação quanto, principalmente a hora que você coloca o pão para assar, a clara ajuda na formação dos alvéolos da fermentação, dando sustentação para a massa. Então, o que você vai fazer nesse caso? Você vai colocar fermento químico junto com fermento biológico, tá? Por quê? Porque eu não ponho então só o fermento químico, não coloco o fermento biológico. São dois motivos que eu pondero, né? Primeiro, o fermento biológico dá outro tipo de massa, de estrutura de miolo, até mesmo de casca, tá? Parecido com pão. O fermento biológico dá o aroma do pão, tá? Por causa da fermentação. Se você colocar só o fermento químico, não é pão, para começar. Porque pão é aquela massa que você faz com fermento biológico que sofre uma fermentação por causa disso, entendeu? O fermento químico, ele não possui os mesmos ingredientes que o fermento biológico. O fermento químico é bicarbonato de sódio com um elemento ácido, tá? E ele vai dar uma estrutura de bolo no seu pão, tá? E não vai dar o mesmo aroma. Então, o que é feito com fermento químico não é pão. Por isso que eu coloco os dois, porque aí vou ter um pão. Então, são esses dois segredos que a gente vai utilizar. O fermento químico e a farinha de grão de bico, tá bom? Agora, o restante eu vou fazendo a filmagem rápida para o filme não ficar muito longo, porque eu já falei demais. Vamos lá? Aqui tá a mistura de farinhas, de secos. Tem as farinhas, fermento, sal, frutose. Eu uso frutose, tá, gente? Esse pão com açúcar refinado vai ter um resultado provavelmente superior. A frutose é muito boa, eu tenho resultados excelentes, tá? Mas o açúcar é danado, né? O açúcar da cana. Peneirar para misturar bem os ingredientes, ok? Aqui dentro eu tenho 200 ml de água e eu vou acrescentar os secos. ml de água não foi suficiente, então eu vou colocar mais 50. Com 300 ml de água, minha massa está
bem misturada, mas não está ainda no ponto adequado. Vou dar uma batida forte. A massa já muda de... Olha só, como já mudou, já ficou mais bonita. Maravilhosa, né? E eu vou agora acrescentar o óleo. Sempre batendo em velocidade baixa, desculpa. Sempre batendo em velocidade baixa, tá? Vamos raspar bem. As minhas medidas são pesadas, tá? Eu não uso xícaras. Eu gosto, é necessária exatidão. Então, é muito importante que você invista em uma balança. A massa está excelente, vamos dar uma batidinha forte para misturar bem. Simples, está pronto. Olha essa massa. Tá vendo? Cai assim, eu chamo isso de ponto de colherada, né? Cai de colherada, assim. Olha que coisa linda de massa, sem glúten, sem leite e sem ovo. Maravilhosa, né? Eu vou porcionar. Eu gosto de porcionar nas minhas forminhas individuais. Essas daqui, tá? Eu gosto de fazer pãezinhos assim, porque meu marido leva de lanche no serviço e esses pãezinhos são excelentes para ele levar. Você pode achar difícil de untar, não. Eu uso a peneirinha, tá? Eu uso essa peneirinha e eu vou jogando farinha assim. Pronto, untou. Aí bato uma forminha na outra pra jogar farinha, assim, ó. Uma vai jogando na outra, quando precisa de mais farinha vai lá com a peneirinha e joga, entendeu? É super rapidinho. Eu vou porcionar. Os pãezinhos estão porcionados e agora, utilizando água quente aqui, né? Que eu tô com um pouquinho de água quente e uma colherzinha. Com o dorso da colherzinha eu vou arrumar minha massa, tá? Essa massa eu fiz um pouquinho mais firme, porque ela não tem ovo, para dar mais força na massa, para fermentar, para crescer, ok? Água morna para não atrapalhar a fermentação, ok? Olha aí, gente, o pãozinho cresceu, tá vendo que bonitinho? E agora eu vou levar ao forno. Quando ele tá assim, ó, que nem tá vendo esse aqui, provavelmente tem um tiquinho a mais de massa, né? Mas tá saindo da forma, eu já ponho no forno pra evitar dele derramar e às vezes até afundar. Vou separar, né? Pra não grudar, ok? Ele assa por 40 minutos a 180 graus. Olha só, pessoal, o pãozinho no forno. Que lindo, como cresceu, como tá corando. Eu nem passei nada em cima, tá? Olha só que lindo. Hã? E tá um aroma maravilhoso. Agora eu volto para mostrar para vocês o pãozinho desenformado e vou cortar um para vocês verem a textura. Olha, gente, faltam 10 minutos para terminar de assar. E eu quero que vocês vejam que ele já soltou da forminha. Já tá bem dourado, tá vendo? Sem pincelar nada por cima, ele já tá bem dourado. E é um pão sem glúten, sem leite, sem ovo, tá? Mas eu não vou tirar, porque eu corro o risco desse pão afundar. Então, eu reduzi a temperatura de 180 para 160 graus. Porque aí também a temperatura interna dele vai reduzindo, tá? E quando você tira do forno, não causa um choque térmico muito grande. Então, agora ele vai ficar 10 minutos a 160 graus. Muitas vezes, se ele começar a dourar muito,
eu vou lá e reduzo para 140 nos últimos minutos, tá? 40 minutos depois, olha só, tirei meu pãozinho, ele não murchou, acabei de tirar, gente. Vocês podem ver que ele tá bem soltinho, ó, tá bem quente, tá bem soltinho. Olha a casquinha dele, que delícia. Eu vou esperar esfriar, cortar um pra mostrar pra vocês, tá? O aroma está delicioso. Olha, pessoal, o pãozinho já esfriou. Eu quero mostrar pra vocês como ficou fofinho, tá? Casquinha crocante, uma delícia. Ele ficou meio baixinho porque eu pus um pouco menos de massa, tá? Mas esse pão você pode fazer assim redondinho, né? Como eu gosto assim porque é uma porção pra mim. Eu como com ovo cozido pela manhã, eu corto na metade, cada metade eu como metade do ovo. Mas dá pra você fazer em forma de pão de forma, entendeu? De pão de hambúrguer, né? E é isso. Olha só que delícia. Regina, é pra você, querida.